Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Excel. E na aula de hoje nós trabalharemos com tabelas e gráficos em linha associados a um problema. Vamos supor aqui que vocês sejam engenheiros de uma fábrica de tarugos de alumínio. E o que consistiria basicamente esse tarugo? Tarugo é um pequeno cilíndrico metálico, tá? Que ele vai fornecer a base de matérias-primas de outros tipos de bens de consumo. Ou seja, esse tarugo pode ser transportado para uma fábrica que vai fornecer cabos elétricos, ou, basicamente, ele pode pegar esse cilindro e achatar em formato de chapa, tá? Então, é basicamente um intermediário entre a bauxita, que ela vem em formato de pó, até o bem de consumo que a gente está mais acostumado no dia a dia. E você, como engenheiro de processos, o seu chefe vai chegar contigo e perguntar, nessa nossa situação, de janeiro a março, qual é o produto dentre várias ligas de alumínio que eu ofereço, que é mais crítico, que ele está afetando mais a qualidade e a visão que os clientes têm de mim. E a segunda pergunta é: quais foram os períodos críticos para ele poder ir lá investigar para perceber quais foram as causas desses desvios? Bem, basicamente, o que ele vai dar para você como matéria-prima para realizar essa análise e responder essas duas perguntas? Ele vai fornecer para vocês uma base de dados crua, tá? Em formato basicamente de texto. E você vai ter que pegar essas informações e transformar nesse gráfico aqui. E como vamos fazer isso? Bem, vou aqui numa outra planilha secundária mostrar para vocês o passo a passo. Aqui ele pode ser basicamente uma fonte de dados obtida de um sensor da área. E ele vai fornecer para vocês uma tabela muito simplificada. O objetivo é, eu simplifico o formato das minhas informações para eu fornecer mais informações. Com base nisso, vamos começar aqui analisando as colunas. Ele vai me disponibilizar três colunas: a data da fabricação, o produto e a gramatura do meu produto. Vamos supor que são cilindros metálicos e, por exemplo, o tarugo do produto alumínio 20 gramas, da liga alumínio 20 gramas, ele tem nessas dimensões uma gramatura de 20,50396. Embora a nomenclatura dele seja 20 gramas, por conta do processo fabril, existem variações inerentes a ele, tá? Beleza? Feita essa primeira análise, vamos agora fazer um tratamento prévio de dados para poder sair dessa minha base crua para os gráficos. Percebam aqui, vamos começar pela data da fabricação. A data da fabricação ela não está de acordo com o formato que a gente está mais acostumado a observar. O formato que a gente está acostumado a observar é esse aqui: dois dígitos para dias, dois dígitos para mês e para o ano, quatro dígitos. Aqui não, a gente consegue observar que ele tem cinco dígitos e somente isso. Quer dizer então que ele está desformatado. Como é que a gente faz para formatar ele no formato de data? A gente vai bem aqui na parte superior da coluna A, até mudar o cursor do mouse, seleciona toda a minha coluna e eu vou bem aqui em número. Em vez de geral, eu vou colocar a denominação data abreviada. Perceba agora que ele vai de 1º de janeiro de 2026, vou dar um Ctrl Shift para baixo para ver até onde meus dados vão, até 1º de março de 2026. Então, eu vou conseguir fazer uma análise de janeiro a fevereiro, tá certo? Março só vai entrar como o último dia da minha análise. Perfeito. Feita essa consideração, bora ver o que mais a gente pode tratar antes de transformar esses meus dados. Percebam aqui que a minha gramatura ela varia a quantidade de casas decimais. Aqui depois da vírgula eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco casas decimais, enquanto aqui eu só tenho três casas decimais. Eu quero deixar todo mundo uniforme com o valor de quatro casas decimais. Então, analogamente, eu fiz a coluna A, eu vou selecionar toda a minha coluna C, apertando aqui na parte superior da minha coluna em C, tá certo? E aqui eu vou em número, só que agora eu vou nessa parte aqui, ó. Aumentar casas decimais? Não. Eu quero diminuir as casas decimais. Bora diminuir primeiro para ver quantas elas ficam. Não consegui, né? Não consegui por quê? Porque esse meu cabeçalho está impedindo isso, porque ele é formato de texto. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que selecionar a primeira célula que vai começar com os valores numéricos, que nesse caso é a minha C2, dar um Ctrl Shift para baixo para selecionar todos os valores numéricos da minha tabela, e agora sim eu vou conseguir transformar esses números e a quantidade de casas decimais dele. Bora aqui, bora diminuir as casas decimais. Foi para quase 4 casas decimais. Vou deixar aqui. Perfeito. Feito isso, agora eu tenho que transformar todas essas minhas informações em formato tabela. E por que eu faço essa transformação? Porque formato tabela é muito mais fácil de associar um gráfico a ele. Toda a informação que eu for adicionando nessa tabela, automaticamente ela vai incluir no gráfico. Quer ver só? Olha só. Eu vou selecionar aqui da minha célula A1
dá um shift para o lado, seleciona a célula B1, shift para o lado, célula C1. E agora eu vou dar um Ctrl Shift para baixo, tá? Para selecionar todas as minhas informações. Eu percebi que agora nenhuma informação ficou de fora. Eu posso vir bem aqui na minha aba Inserir e clicar em tabela. Olha só, perceba agora que ele mudou pontilhado para um tracejado e ele vai dizer onde estão os dados da tabela. Esse tracejado vai delimitar basicamente quais são os dados que eu vou utilizar para formar essa minha tabela, tá certo? E aqui ele vai formar uma caixinha perguntando se a minha tabela tem cabeçalhos. E por que é importante marcar essa opção? No meu caso, por exemplo, nessa base de dados, porque aqui em cima eu realmente tenho cabeçalhos. Eu tenho o nome, data de fabricação, eu tenho na minha coluna B o nome produto e eu tenho na minha coluna C o nome gramatura. Então vou deixar marcado essa minha caixinha que é para dizer que eu tenho dados, eu tenho o nome dos meus cabeçalhos. Dou um OK. E aqui ele já me transformou em tabela. E o que distingue uma tabela de um agrupamento de dados aleatórios? Essa setinha aqui. Com essa setinha eu posso classificar essas minhas tabelas e filtrar de acordo com a minha vontade, tá? Quer ver como se eu inserir uma nova informação, automaticamente ela vai ser considerada na minha tabela, o que não aconteceria se eu não transformasse tabela? Vamos selecionar aqui o dia 2/3 de 2026. Automaticamente ele já mudou a coloração aqui, dizendo que esse valor já foi incluído automaticamente na tabela. E esse valor também vai ser incluído no meu gráfico, tá certo? Automaticamente. Por isso a facilidade. Bem, feita essa análise, bora transformar agora todas essas informações em um gráfico. Eu vou selecionar aqui o meu cabeçalho, vou apertar para o lado e apertar para o lado mais uma vez com o Shift selecionado. Então é Shift para o lado. Feito isso, eu selecionei data de fabricação, produto e gramatura. Agora, Ctrl Shift para baixo, eu vou selecionar todas as outras informações. Vou aqui na minha aba Inserir, vou aqui na minha parte de gráficos e seleciono essa opção, Inserir gráfico de linhas. Vou selecionar esse gráfico, o primeiro, tá? E perceba uma coisa interessante, está vendo aqui que o meu gráfico está todo desformatado? Aqui no meu eixo X eu tenho informações de tarugo, enquanto que eu deveria ter, obviamente, informações de datas. E aqui do lado, pelo menos, está certo, eu tenho informações de gramatura, tá? Por que isso aconteceu? Porque ele está considerando essa minha coluna aqui. Essa minha coluna aqui é um atributo, não é um valor numérico. E pelo fato dele ser um atributo, a única utilidade dele é classificar, não é para entrar em análise de gráfico. Então, meu erro está aqui. E como é que eu devo proceder nesse caso? Eu tenho que separar produto a produto e fazer um gráfico para cada tipo de produto que eu tenho. Se eu vim aqui na minha setinha, eu vou ter uma visualização de quais categorias, quais ligas de alumínio eu trabalho nessa minha situação. Eu tenho tarugo de alumínio, 17 gramas, tarugo de alumínio, 20 gramas, e uma liga de alumínio e níquel, um tarugo também, de 15 gramas. Eu vou ter que selecionar um a um e criar uma tabela um a um, tá? Vamos começar agora pelo tarugo alumínio 17 gramas. Vamos clicar em OK. Perceba agora que eu só tenho disponíveis informações de alumínio 17 gramas, tá certo? Feita essa consideração, eu vou criar aqui do meu lado uma outra planilha para reunir esses dados só do tarugo alumínio 17 gramas, tá certo? E eu vou tomar o cuidado seguinte, como eu já sei que aqui eu só vou colocar informações de tarugo alumínio 17 gramas, para facilitar meu trabalho, eu vou excluir a seleção dessa minha coluna. Então, eu vou fazer o seguinte, seleciono isso daqui, Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo, beleza? Vou dar um Ctrl C. E como é que eu sei que só vão as informações tarugo alumínio 17 gramas? Perceba aqui que eu tenho uma rachadura, uma linha pontilhada. Isso é uma garantia que o Excel me dá que ao aplicar o filtro, eu só seleciono as informações que o filtro está mostrando. Perfeito? Então, feito isso, eu já dei o Ctrl C na minha tela. Eu vou agora para a minha planilha separada e vou dar um Ctrl V. Tá? Tomem cuidado, galera. Ele copiou as cores, mas essa minha planilha nova não é, essa planilha 5, não é uma tabela. Não existe esse ponteirinho de seta indicando que isso aqui é uma tabela. Então, eu vou ter que fazer a seleção novamente de todos os valores que têm valor preenchido na célula e transformar ela numa tabela. Beleza? Pronto. Feito isso, agora eu posso me dar o luxo de excluir essa coluna tarugo alumínio 17 gramas. Por quê? Porque nessa tabela só tem tarugo alumínio 17 gramas. Beleza? Eu vou renomear aqui para não me perder. Tarugo alumínio 17 gramas. Beleza?
Vou fazer esse processo uma segunda vez e a terceira eu vou acelerar para não delongar muito o vídeo, beleza? Então vou voltar aqui na minha planilha base, vou mudar o filtro, agora vou colocar tarugo alumínio 20 gramas, vou desselecionar tarugo alumínio 17 gramas e vou dar um OK, tá? Agora só tem informações de tarugo alumínio 20 gramas. Seleciona a data de fabricação, produto, gramatura e agora Ctrl Shift para baixo para selecionar todo o resto. Ctrl C para copiar e aqui eu vou criar uma nova planilha. Nessa nova planilha eu vou colocar essas informações. Opa, não foi. A área de transferência foi desselecionada. Ctrl C de novo. Agora Ctrl V. Feito isso, vou dar um duplo clique para ajustar a minha data de fabricação. Duplo clique de novo, ajusta a coluna produto. Duplo clique de novo, ajusta a gramatura em C. Feito isso, seleciona de novo todo mundo e agora eu transformo em tabela. Tabela de novo. Minha tabela tem cabeçalhos, opção selecionada, é importante, e pronto. Agora eu vou acelerar o vídeo para mostrar o processo que eu vou fazer novamente no tarugo alumínio 15 gramas, beleza? Perfeito. Feita essa filtragem, agora vamos começar a criar o gráfico a partir dos dados do tarugo alumínio 17 gramas. Eu vou selecionar todas essas minhas informações, Ctrl Shift para o lado a partir da célula 1, eu selecionei a 1, agora Shift para o lado e Ctrl Shift para baixo. Eu vou aqui na minha aba Inserir e eu vou aqui em Gráfico de linha. Vamos selecionar ela e pronto. Aqui eu já tenho um gráfico exclusivo para o tarugo alumínio 17 gramas, tá? Perceba uma coisa, isso aqui eu tenho uma grande área que não tem informações nenhuma. Vamos supor que eu queira aumentar essa minha área onde tem as minhas informações para ela ficar mais visível, né? Esticar as minhas linhas. Como é que eu faço isso? Eu venho com o botão aqui, seleciono o botão direito do mouse e agora clico com o lado esquerdo do mouse. E agora eu vou colocar formatar eixo. Quando eu seleciono essa opção formatar eixo, ele vai abrir uma caixa aqui do meu lado e vai dizer quais são os limites, no caso esses valores de máximo e mínimo. Aqui ele no mínimo começa a zero, não tenho interesse em colocar zero, vamos colocar agora um 10, por exemplo. Olha, perceba que não tenho nenhum ponto até o valor 14, então bora arriscar colocar um 14 aqui. Perfeito. Bora diminuir o 20 para um 19 da vida. Será que cortou? Cortou essa informação. 19 não é o suficiente, então vai ser 19,5. Perceba quando eu passo o mouse, ele vai me dar o valor desse ponto, né? Esse valor, no caso, para o dia 20 de 2 de 2026, é 19,3543. Então, está dentro das minhas especificações. Feito isso, eu vou delimitar agora umas duas linhas auxiliares com o objetivo de quê? Definir quais são os limites de interesse do meu processo. Como assim? Um tarugo de alumínio, quando ele é produzido, ele precisa corresponder a algumas especificações do fabricante, tá certo? Tanto é para garantir qualidade para o cliente. Quando o tarugo ele diz que ele tem 17 gramas, eu espero que quando eu compro esse tarugo, eu tenha 17 gramas, ou pelo menos eu tenha uma margem de erro para mais ou para menos. Até um certo valor, ele é aceitável, tanto que eu tenha a mais quanto que eu tenho a menos, tá certo? E como é que a gente vai definir esse valor? Aqui, como por se tratar de uma situação, uma suposição, vamos definir que esse valor possa variar entre um máximo de 17,5 e um mínimo de 16,5. Então, vou aqui na minha coluna C, linha 1, selecionar a minha célula C1 e colocar limite inferior especificado. Colocar em sigla, LIE. Vamos supor que esse limite inferior especificado para o produto tarugo alumínio 17 gramas seja 17,5. Então, até 17,5 meu produto está bom. Perfeito. Eu vou querer preencher todas essas informações do lado com o mesmo valor de 7,5. Então, venho aqui e dou um duplo clique com o lado direito do mouse. Preencheu, beleza. Tá? Bora ver como é que nosso gráfico se comportou. Olha só que bacana. Por ele ser uma tabela, automaticamente ele já adicionou essa linha. Tá? Então, não vou ter o trabalho de selecionar novamente os dados. Vamos agora definir o limite superior especificado, ou LSE, tá certo? Opa, perdão, errei. Aqui é o LSE, o limite superior especificado. Vou trocar aqui.
E aqui sim é o limite inferior especificado, ou seja, o mínimo que o meu fabricante aceita, beleza? Então, para um tarugo 17 gramas ser considerado dentro das especificações, ele tem que ter no mínimo 16,5. Eu quero esse valor para todas as outras células, dou um duplo clique. Vamos lá olhar como ficou o nosso gráfico. Perfeito, está aqui o nosso gráfico, tá? Só que eu quero que esse pontilhado aqui de cima e esse pontilhado reto aqui de baixo fiquem tracejados, né, para facilitar a visualização do principal, que é essa minha linha azul. Então, clico com o botão esquerdo do mouse, vou aqui em formatar a série de dados e eu vou nessa opção aqui, ó, do baldinho de tinta, que é para mudar a coloração dele e o preenchimento. E aqui eu mudo de, em vez do tipo de traço ser contínuo, eu quero que ele seja um pontilhado, beleza? Clico novamente com o botão direito do mouse e agora para a linha de baixo e faço o mesmo procedimento. Seleciono um pontilhado. Eu quero que ele fique vermelho para ter um destaque visual melhor. Então eu vou aqui em cor e eu vou colocar vermelho. E aqui embaixo vou colocar vermelho. Então o que esse gráfico está querendo me dizer? Inclusive eu vou colocar um título nele, né? Como é que eu coloco um título? Tá vendo esse sinal de mais? Clica nele e coloca título do gráfico. Vou colocar aqui o título do gráfico para tarugo, né? Tarugo, alumínio, 17 gramas. O que esse gráfico está querendo me dizer? Esse gráfico está querendo me dizer que se ele tiver dentro desse meu campo, definido por essas duas linhas vermelhas, meu tarugo está garantindo a qualidade. Se ele estiver fora, ele está fora da especificação do fabricante, portanto, é um caso a se analisar na linha. O que está acontecendo para esse tarugo estar saindo? Se tem alguma máquina trefilando de maneira errada, se tem algum problema na cortadora de alumínio. Então, o chefe vai ter pontos especiais para identificar nesses dias o que estava acontecendo na fábrica dele. O que estava acontecendo nesse ponto aqui do dia 20 de 2 de 2026, que o valor da minha gramatura saiu 19,3543. O que estava acontecendo aqui no meu dia 2 de 1 de 2026? Então, esses pontos é basicamente o local onde ele vai prestar mais atenção, tá certo? Eu vou repetir esse processo novamente para o tarugo alumínio 20 gramas, e no caso, o tarugo alumínio níquel 15 gramas, eu vou acelerar o vídeo para não delongar, perfeito? Bora fazer esse processo. Novamente, analogamente, eu seleciono a célula 1, Shift para o lado para selecionar a gramatura, Ctrl Shift para baixo, seleciona todo mundo. Feito isso, vou aqui em gráfico de linha, pronto, perfeito. Vou dar um Ctrl X aqui, que eu quero levar ele aqui para cima para facilitar a minha vida. Prontinho. Aqui sempre vai ficar em cima. Então, vou definir primeiro o limite superior especificado. Nesse meu caso, como ele é 20 gramas, eu vou tolerar um tarugo de até 20,5. Beleza? Vou dar um duplo clique. E aqui, para o limite inferior especificado, eu vou tolerar um tarugo de até 19,5 gramas. Vou dar um duplo clique para baixo. O gráfico ele é bem similar ao anterior, né? Bora colocar um título nele. Então, esse meu título aqui vai ser pro... Espera aí que o Excel travou agora. Pronto. Tarugo, alumínio, 20 gramas. Beleza? Pronto. Vou fazer as mesmas formatações anteriores. Essa linha aqui eu vou querer que ela fique tracejada. Bora no baldinho de tinta. Muda ela para esses traços. Bora ver se funciona. Não, não funciona não. Bora selecionar a linha de baixo. Muda o tracejado para esse pontilhado. E coloca uma cor vermelha. Beleza? E aqui, vermelho também. Tá? Perceba aqui que existe também pontos fora, tá certo? Que identificam algum tipo de causa especial no meu processo e esses dias que o meu chefe precisa prestar mais atenção, tá certo? No meu processo. Agora, bora acelerar a análise gráfica para o caso tarugo alumínio 15 gramas. Lembrando novamente, pessoal, rapidinho. Limite inferior especificado eu vou descontar meio grama. Então ele vai para 14,5, vai ser o mínimo tolerado, e o máximo tolerado vai ser 15,5, beleza? Pronto. Mas perceba aqui um caso interessante. Esse aqui, os meus limites especificados, eles ficaram fora do que meu produto estava entregando, tá certo?
Bora tentar melhorar a nossa visualização editando aqui os limites do meu gráfico. Bora colocar aqui, por exemplo, um 14, né? Pronto, um 14 tá bom. Agora bora mudar as linhas, né? Eu quero que as minhas linhas fiquem tracejadas, pontilhadas, melhor dizendo, tanto em cima quanto o limite superior, quanto o limite inferior. E eu quero que elas fiquem em vermelho. Pronto. Então, nesse meu caso, o meu processo não está entregando nada conforme a especificação. Esse aqui é um caso crítico, tá certo? Porque nenhum dos meus produtos, ao longo da minha produção, estava correspondendo às expectativas. Então, esse é o meu produto mais crítico. O produto mais crítico atualmente da minha linha é o meu tarugo, alumínio, níquel, 15 gramas, beleza? Então, feito todas essas análises gráficas, olhando para esses meus três gráficos, eu posso responder as duas perguntas que meu chefe me fez, tá certo? Bora voltar aqui para elas. Então, a primeira pergunta foi, de janeiro a março, qual produto é mais crítico? Então, a minha resposta para essa pergunta, deixa eu selecionar aqui a caneta. Pronto. Vai ser o meu tarugo, alumínio com níquel de 15 gramas. Tá certo? E quais foram os períodos críticos? Bora fazer agora uma análise produto a produto. Vamos começar pelo tarugo, alumínio de 17 gramas, tá? Outra análise eu vou fazer para o tarugo, alumínio 20 gramas. E por fim, o meu tarugo, alumínio, níquel de 20 gramas. Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização, mas esse último caso acho que vocês já podem ter uma ideia de qual seria a resposta, né? Pelo menos o período crítico. Bora começar agora pelo tarugo alumínio 17 gramas. Tarugo alumínio 17 gramas eu preciso prestar atenção. Aqui na semana, bora pegar esse pontinho aqui e passar o mouse por cima dele. De 1 de 1 de 2026 até 2 de 1 de 2026. Então aqui é esse prazo aqui que ele precisa prestar atenção. 1 a 2 do 1 de 2026, beleza? Tarugo alumínio 20 gramas. Bora fazer a correção aqui do exercício. Dia 6 do 1, 7 do 1, 8 do 1, 9 do 1. Bom que é em sequência, né? Então, dos dias 7 ao 9 do 1 de 2026, tem meu período crítico. E o tarugo alumínio níquel 20 gramas, como vocês podem ver aqui no meu gráfico, é todos os períodos, porque está basicamente fora da minha especificação. Tanto o limite superior, muito mais o limite inferior. Então, aqui eu vou colocar de janeiro a fevereiro de 2026. Então, para o meu gestor começar a melhorar o processo dele, ele teria que primeiro tratar essa situação emergencial do tarugo, alumínio, níquel, 15 gramas, tá? Na próxima aula, a gente vai achar uma maneira mais fácil de não precisar fazer três gráficos separados e tirar três gráficos a partir de uma única tabela, que é o caso da tabela dinâmica. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.